Então, nos permitindo o Senhor, vamos abrir as nossas escrituras em Efésios para um período de consideração da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1. Vamos ver o versículo 3 e depois também o versículo 9, que são textos chaves nesse capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos deu um destino, ou nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É um estilo do ministério paulino, ou seja, com um objetivo, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, segue o texto, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E o versículo 9, de tamanha importância nesse contexto, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, ou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O texto segue e nós vamos fazer uma pequena pausa aqui. Vamos ainda orar. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Sua presença. Como nosso irmão bem lembrou nessa manhã, o sangue, o sacrifício do Seu Filho foi que nos habilitou a isso. Não entramos em Sua presença de nenhuma outra maneira, a não ser pelo sangue. E nós podemos permanecer na Sua presença nessa manhã e nos dias da nossa peregrinação aqui. Ajuda-nos tão somente, Senhor, socorra-nos naquilo em que precisamos ser socorridos. Nós nos encomendamos ao Senhor nessa manhã e à palavra da Sua graça. Confiadamente, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo 9, quando o texto nos expressa, nos fala do mistério da sua vontade, é algo que deveria nos fazer tremer diante de tal realidade. Dos muitos mistérios encontrados como colunas na casa de Deus, o primeiro mistério é Deus mesmo. E a partir desse primeiro mistério, os demais vão se desenvolvendo na casa de Deus como colunas principais dessa casa. E quando não se entende bem isso, nós temos o hábito, como povo de Deus, de colocar ordem, de reverter a ordem que Deus colocou as coisas. Essa é uma das colunas principais da casa de Deus, o mistério da vontade divina. Houve um tempo, irmãos, onde havia no universo apenas uma vontade. Não havia nenhuma outra vontade a não ser a vontade divina.
Meus irmãos sabem, no dia que aquele querubim se rebelou contra Deus, e por isso o motivo da sua queda, uma segunda vontade se estabeleceu no universo. Essa vontade segunda também veio para a terra, contaminou a terra, e a partir do pecado, as pessoas não só têm maus hábitos, mas têm nelas, de forma permanente, uma natureza. A natureza daquele que se rebelou contra aquele que possuía uma única vontade. Essa vontade, então, ao entrar na terra, estabeleceu um grande problema. Aquele sistema de coisas que foi criado de forma perfeita, brilhante, foi de alguma forma corrompido. E quando o homem vende a sua natureza, agora todos aqueles que estão de alguma forma ligados a ela estão subjugados por ela, estão escravizados por ela. Nada mais pode ser feito. Tudo está acabado, tudo está destruído. Graças ao Senhor que aquilo que nós perdemos em Adão, naturalmente nós recuperamos em Cristo. Mas antes ainda da vinda do nosso Senhor, tudo estava permanentemente acabado, terminado. Esse texto ele nos mostra algo impressionante. Ele diz que tudo está sendo trazido, tudo está voltando, tudo está sendo reencabeçado, como diz o texto grego anakephalai sastai. O propósito de Deus no final, ainda na plenitude, não no final, mas chegando ao final, chegando à plenitude dos tempos, como nós lemos, é fazer com que todas as coisas que foram perdidas sejam recuperadas, sejam reencabeçadas. Isso está falando da restauração dessa vontade. Não que a vontade de Deus estivesse em jogo, nunca esteve em jogo, as coisas de Deus nunca estiveram em jogo. A questão é que aquilo que caiu, todas as coisas que tiveram um destino trágico a partir da queda, elas agora começam a ser recuperadas em Cristo, começam a ser trazidas novamente. Essa é a ideia de anakephalai, de kephaleu, de capo, de cabeça, de ana, de trazer, de voltar. Deus está fazendo esse trabalho de reunir todas as coisas debaixo do encabeçamento da sua vontade. Aquela vontade que por um breve momento, foi afrontada, na plenitude dos tempos, ela é totalmente restaurada, não a vontade divina, mas a restauração da ordem de Deus na sua criação. Isso então, de uma forma introdutória do que queremos falar nessa manhã, nós gostaríamos de compartilhar algo muito simples, onde se nossas crianças estivessem aqui também compreenderiam, desde as nossas crianças até o mais velho. Gostaríamos de ser muito pragmáticos nessa manhã com aquilo que vamos transmitir aos irmãos. Mas tendo esse pano de fundo daquilo que Deus está fazendo, nós temos realmente que organizar essa caixa onde estamos colocando as pedras. As grandes pedras precisam ser colocadas na base dessa caixa. Depois as pequenas, e aí nós temos uma edificação, assim como nós vemos aqui a mesa que fala do fundamento, que é o próprio Cristo. O processo de sobreedificação também é Cristo. Ele não nos deu um fundamento e falou, agora você edifica. Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Na nossa instrumentalidade, sim, Ele vai usar a instrumentalidade humana de cada um dos seus filhos para trabalhar nesse processo de sobreedificação, onde a base é Ele mesmo e a sobreedificação desses materiais também é Ele. Dito isso, nessa base em que nós nos encontramos, onde Deus busca ter a sua vontade, ou a sua vontade dentro do cosmos, de toda a sua criação restaurada por completo, Deus segue fazendo esse trabalho desde o início, mesmo antes das mais de 300 profecias messiânicas ditas no Antigo Testamento, com todos os seus devidos cumprimentos, Deus segue fazendo sempre a mesma coisa. Nós estamos numa obra de continuidade. Deus não para esse processo, não existe nada absolutamente novo nesse processo, as coisas se renovam na nossa experiência. Os céus não improvisam, não há improviso no céu, existe uma palavra que está estabelecida para sempre, e toda vez que Deus vai trabalhar, Ele vai sempre usar essas palavras. As nossas experiências, elas mudam, e elas são diferentes uma das outras devido à nossa estatura dentro do processo de edificação, mas lembre-se disso, Deus sempre trabalha da mesma forma. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo desafiador, porque é o tempo onde as coisas começam a mudar.
onde os fundamentos claros colocados desde os períodos apostólicos, ainda antes, quando o Senhor ensinava os discípulos acerca do reino, e depois você tem os apóstolos, depois você tem os pais chamados pais da igreja, que é o período dos discípulos dos apóstolos, o período escolástico, o período pré-reformador, o reformador. Todos esses períodos, o Senhor segue uma obra em continuidade, o Espírito Santo segue edificando, fazendo, realizando aquilo que o Senhor Jesus havia falado: eu edificarei a minha igreja. Isso não acontece no momento, isso é um processo histórico, não é? Que é dado desde o fundamento, onde vamos voltar nesse ponto, o fundamento que não pode ser outro, qual é Jesus Cristo, e a aplicabilidade desse fundamento na sobreedificação. Então, o Espírito Santo está sempre envolvido no seu ministério a fazer a mesma coisa, edificando, acrescentando, agregando sempre algo mais de Cristo em nós. Porque o que Ele tem como fim? O cumprimento do mistério da vontade divina, que ao final de todo esse ciclo, todas as coisas converjam para o mesmo, para esse encabeçamento. Você não pode perder isso de vista, irmão. Tudo que está diante dessas palavras precisa ter um peso menor. Nós não podemos ficar com um peso menor do que esse. Nós não podemos inventar no tempo que estamos vivendo um evangelho diferente a esse. Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, lá no versículo 11, quando ele começa no versículo 10 dizendo: para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Cristo sejam anunciadas, ou sejam vistas dos principados e potestades, uma missão terrível e tremenda para a igreja, porque o que está em Cristo é aquilo que está em Deus, é aquilo que está em Deus na luz inacessível, na luz impenetrável. É aquilo que está em Deus que ninguém conhece, os anjos ainda tentam para querer entender e conhecer. Aquele grande momento apoteótico do início da história da humanidade, eles tiveram presente, porque eles são a parte da criação não visível, não é? Aí do homem não havia sido criado, o Éden ainda não estava lá. Então, o momento apoteótico da manifestação gloriosa de Deus nos grandes acontecimentos, na criação do cosmos, isso estava visível a todos. Mas existem coisas que não estavam ainda visíveis, coisas que não eram apenas do aspecto essencial da vida divina, mas estava relacionado ao caráter divino, porque essência é diferente de natureza. Essência é aquilo que faz com que o ser seja aquilo que ele é e o diferencia de outro. Nós, por essência, somos humanos, nós nunca seremos Deus, porque somos humanos, não temos natureza divina. A natureza divina só existe uma no universo e é repartida por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Então, isso é essência, é aquilo que faz com que o ser seja o que é. Natureza fala do seu comportamento, é da forma que ele age, é da forma que ele pensa, não é? Então Deus não é só essência divina, Deus tem uma natureza, Deus tem um comportamento, e esse comportamento ele aparece na revelação do Filho. Quando o Filho começa a andar nessa terra, nós começamos a compreender como Deus pensa, como Deus fala, como Deus age, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, etc, etc. É nessa formação em que nós estamos, é essa formação de caráter do Filho, a transformação do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É exatamente isso. O Espírito Santo trabalha para que aquele princípio encontrado em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele se cumpra. Então Deus dá o espírito humano, porque Deus é espírito e precisa habitar no nosso espírito, não é? Precisa de uma espécie de recipiente que possa contê-lo. Então por isso que você vai observar que Paulo fala: Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho. E esse é o lugar de serviço, não se pode servir a Deus em outro lugar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, porque aí, aquele que se une ao Senhor, diz Paulo aos Coríntios, é um espírito com Ele, Ele vem habitar o nosso espírito. Inclusive dessa obra macro, né, que começa com a criação do universo, depois cria dentro do universo a terra, da terra cria um jardim, tudo de centro a centro, de macro ao micro, não é? Então cria um jardim, no centro do jardim tem uma árvore. Era muito desejo de Deus que o homem participasse dessa árvore para ter vida em forma de alimento.
para que essa vida pudesse agora não só ser a vida do espírito humano, mas a vida de Deus mesmo dentro dele, porque Deus queria conviver, Deus queria viver e quer viver com o homem. Os seus propósitos não foram frustrados, Ele ainda quer viver com o homem. Então tudo que Ele vai demandar do homem é aquilo que está nele, porque como Ele é o Criador, Ele vai querer da criação, Ele vai demandar da criação aquilo que é próprio dele. Se você pudesse criar alguma coisa, muito provavelmente você faria o mesmo. Você quer uma identificação com isso que está criado, não é? Então quando Deus demanda algo de nós, é porque Ele quer de nós aquilo que é dele mesmo, como nosso irmão lembrava nessa manhã. Assim, na história dos matrimônios, dos casamentos, se você homem, você varão, quer alguma coisa da sua esposa, dê a ela o que você quer. Foi assim que Deus fez conosco. Quando Ele quis algo da igreja, Ele deu à igreja aquilo que Ele queria dela, o seu filho. Amém? Então nós chegamos num tempo onde nós corremos alguns riscos quando esses fundamentos não estão tão claros. Mateus capítulo 24, naquilo que é chamado na teologia por pequeno apocalipse sinótico, se você vai estudar a escatologia, 3 livros são necessários, né? Daniel, Mateus 24 e Apocalipse. Quando os discípulos, ainda com uma certa dificuldade acerca das questões políticas estabelecidas em Israel, ainda havia esse sentimento, não só em Atos dos Apóstolos, eles manifestam isso mais claro, mas aqui também em Mateus 24, se você pega o contexto, você vê que a discussão ainda é política. A mente deles ainda estava num campo bastante político do que seria o tempo de Israel naqueles dias. Mateus capítulo 24, num texto muito pequeno, o Senhor menciona a palavra, porque Ele está respondendo a uma pergunta dos discípulos, de como seriam aqueles dias e como seria, né, são 3 perguntas básicas, não queria entrar exatamente aí porque nós vamos para um outro texto, mas eu queria passar por aí como um pano de fundo daquilo que estamos vivendo nesses dias, para aquilo que devemos estar como esperança, com os nossos olhos abertos, com os nossos corações direcionados, sabe? Nós estamos vivendo uma situação em que temos que ter o cuidado do barco não nos levar para essa situação, nós temos que nos manter naquilo que sempre temos que estar. A perseverança não é até segunda-feira, a perseverança é até o fim. O processo de salvação é longo e ele demanda tempo, e esse tempo, ele precisa ser bem aplicado. Esse tempo que nos é demandado, ele precisa ser bem aplicado, porque se ele não for bem aplicado, vai nos faltar tempo para esse processo ser findado na nossa vida, não é? Então, quando há 3 perguntas acerca dos discípulos, do final dos tempos, da questão da vinda do Senhor, eles fazem essas perguntas e eles recebem uma resposta muito direta. E aí cria-se o texto de Mateus 24. Nesse contexto, nós vamos observar algumas coisas importantes. A primeira delas, que deve nos chamar muita atenção, a palavra engano aparece em 4, 5, em torno de 7 versículos, ela aparece 3 vezes. A primeira palavra que o Senhor direciona aos discípulos é: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E ao decorrer dos capítulos 24 e 25, você começa a observar o que é exatamente aquilo que vai trazer o problema do engano. Ele começa a falar de sinais que precederiam a sua vinda. Esses sinais e toda a construção do capítulo 24, 25 e ainda o 26 é uma resposta àquela pergunta que os discípulos fizeram, aquelas 3 perguntas básicas. Então, nós não vamos discorrer o que aconteceu e nem os sinais que precedem a vinda. Eles são importantes, eles precisam estar para nós como aqueles atiradores de elite que tem a mira e que tem a massa de mira, e que ele precisa alinhar a massa de mira à mira, para que eles possam atingir o alvo, sabe? Tudo que tivermos que ver nesse tempo em que estamos vivendo, por conta das profecias desse tempo, que quando você olha então 25, 26 e todas aquelas parábolas que precedem a vinda do Senhor, nós vamos observar que são coisas muito sérias que estão ali e que devem nos chamar a atenção. Porém, entretanto, nós temos que ter o cuidado de não ficarmos apenas com os sinais que precedem a vinda, mas ter no nosso coração
assim, o seguinte posicionamento: se esses sinais precedem a vinda, e se eles estão diante de nós, não são esses sinais que nós procuramos, mas como a massa de mira que precisa estar identificada com a mira, não é? Então, tudo que tivermos olhando, ainda os sinais, precisamos estar olhando a partir de Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso padrão, não é? Para que, ao olharmos, seja o anticristo, seja a vinda do Senhor, nos sinais que precedem a sua vinda, seja nas questões do tempo, em relação se vem antes, se vem durante ou se vem depois. Acredito que cada um de nós devemos ter uma posição sobre isso. Isso ainda fica ofuscado quando o assunto que está numa qualidade, numa condição sine qua non dentro da teologia, que é a vinda do Senhor. Esse é o grande assunto do tema escatológico, é a vinda do Senhor. Não é nem a discussão do tempo, se é antes, se é medo ou se é depois, não é sobre os sinais. Tudo isso precisa ser analisado de uma forma muito equilibrada, por conta daquelas 3 expressões num texto tão pequeno, quando o Senhor nos fala: cuidado para que vocês não sejam enganados. E ele começa a dizer também quem pode nos enganar naquele tempo. Existem os falsos mestres, os falsos profetas. Nós não queremos ser anticanônicos, mas nós podemos acrescentar que algumas coisas podem não nos enganar, mas podem nos distrair. Às vezes nós vemos pessoas que estão especializadas em anticristo, mas ainda conhecem pouco sobre o fundamento, que é o próprio Cristo. Isso vai distrair. Nós não esperamos o anticristo, nós esperamos o nosso Senhor glorioso. E por conta disso, nós precisamos então, sabendo que não podemos nos distrair nessa hora da noite, nós então precisamos estar com os nossos olhos cada vez mais abertos para esse ponto. Qual é o ponto? A vinda do nosso Senhor, essa condição única e essencial e básica no ensinamento do Evangelho. A vinda, a segunda vinda gloriosa de Cristo. Sabendo isso, nós precisamos fazer uma pergunta. Se o Senhor Jesus vem, acredito que todos nós aqui cremos nisso, porque é a área básica da revelação divina. Se o Senhor Jesus vem, irmãos, de que forma precisamos nos encontrar para a sua vinda? Lembra do texto de Cantares, capítulo 8, parece versículo 8, naquelas relações lá de Sulamita e Salomão, quando diz: temos uma irmã que ainda não tem peitos, diz uma tradução mais próxima ao hebraico. Ela não tem peitos. O que será dessa nossa irmã o dia em que ela for pedida em casamento? Temos uma irmã que ainda não tem maturidade, não é? Aqueles hormônios ainda não funcionam porque ela não tem maturidade. É normal, comum e corrente, irmãos, cada um de nós. Se começamos a carreira agora, é normal que ainda não tenhamos peitos, que ainda não tenhamos maturidade. Mas nós precisamos entender que se o propósito de Deus é fazer com que todas as coisas convirjam ao seu cabeça, ao seu filho, nós precisamos de uma forma efetiva entender e aplicar na nossa vida essa verdade, de que a maturidade é o assunto central para aquilo que Deus deseja fazer. Encontrar na sua vinda uma noiva ataviada, uma noiva vestida para o seu noivo, para aquela linda festa que acontece em Mateus 25, que é uma festa dentro do conceito judaico. O Senhor toma esse conceito daquilo que era o casamento judaico e faz a aplicabilidade daquilo, né? Quando o noivo vai, toma o dote, não é? E vai preparar o lugar para levar a sua noiva, e aí já estão de uma forma, não estão ainda em congresso sexual, em união de corpos, mas já não se pode nem sequer separar mais, e ele vai e ele prepara, não é? Essa é a tônica dessa parábola. E depois, ao voltar, ele leva a sua noiva para esse lugar. Essa é uma festa longa. Ele vem acompanhado dos seus amigos com tochas, porque é meia-noite, não é? Assim vem o Senhor também, acompanhados por miríades de anjos, fazer essa maravilhosa colheita. E você vai concordar comigo que não se faz colheita de produto que ainda não esteja amadurecido, ainda que a colheita, pelo que entendemos, serão de todos os irmãos. Contudo, chega depois dos assuntos do reino e já vamos para uma nova tônica que não é o nosso encargo nessa manhã. Mas precisamos sim ainda
focar nesse ponto, irmãos, precisamos prosseguir no segmento da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Daquilo que você foi levantado para fazer, sendo um irmão, sendo uma irmã. Você e eu, nós precisamos ser úteis daquilo que é o propósito eterno de Deus, de não só lançar no homem esse fundamento, mas ter no homem uma sobreedificação, um nível de crescimento e de maturidade, para que esse organismo vivo, maravilhoso, chamado igreja, possa, por fim, acredito que cada um de vocês que estão aí sentados, tem um convite na mão, um convite para aquele dia, para aquele glorioso casamento, a festa das bodas. Cada um de nós temos um convite. Nós estávamos no casamento do Gerson ontem e vemos muitas pessoas muito bem arrumadas. Essa é a tônica do casamento. Casamento é caro porque precisa se apresentar bem, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Aquela é uma figura menor de um mistério maior. Nós precisamos continuar nos preparando, não é? Nós precisamos ajeitar as nossas vestes com a ajuda do Senhor, para que possamos nos apresentar diante dele no dia da sua vinda, para esse glorioso casamento, e apresentarmos de uma forma figurada, apresentarmos esse convite, dizer: Senhor, fui convidado para essa festa, estou aqui, Senhor, procurei me ajustar da melhor maneira com a ajuda do Senhor. Então, naturalmente, serão dias de choros por aqui, dias de lágrimas, para que naquele dia, né, todo olho que o verá, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então o momento de chorar é aqui. Esse não é um momento de muita alegria. Alegria pode ser por dentro, né, o temor, o tremor por fora, mas é dias de embates. Nós estamos debaixo das narinas do dragão, não estamos nas mãos dele, mas debaixo da ferocidade dele. Os dias se aproximam da vinda do nosso Senhor, e o trabalho do dragão, daquele que era uma serpente lá no Éden, se tornou um dragão porque se alimentou, deram tanto pó para ele, da carne humana, e agora é um dragão, e agora oprime a igreja, não é? Estamos num lugar hostil, somos peregrinos como gersonitas, somos peregrinos em terra estranha até o momento. O Senhor colocará em ordem todas as coisas, mas precisamos prosseguir com os olhos fitos de que o nosso Senhor está voltando, e que se Ele está voltando, nós precisamos nos preparar, precisamos ser aquela noiva ou aquela irmã, né? Temos uma irmã que ainda não tem maturidade. O que será dessa nossa irmã o dia que for pedido em casamento? O que será se o Senhor voltar nesse dia e nos pedir em casamento? Que o Senhor nos ajude nesse processo de edificação da sua casa. Vamos a Lucas então, capítulo 5, e vamos considerar algumas coisas ali. Perdão, irmãos, eu não sei o tempo que tenho. Vamos fazer uma breve consideração, por favor, acompanhe comigo. Lucas capítulo 5. E no que estamos nos movendo nessa manhã? Bom, estamos nos movendo no assunto de que é a vontade central e principal de Deus, de fazer a criação convergir para o encabeçamento do seu Filho. E o que mais, irmão? E o que mais, que não queremos distração por nenhuma outras coisas, não é hora de parque de diversão uma hora dessa. É a última hora. E o Senhor conta conosco na sua soberania. Não é? Na sua soberania, Deus escolheu, Deus escolhe, Deus tem propósito, e Deus desejou que cooperássemos com Ele nesse propósito. Aquele texto que lemos de Efésios capítulo 1, lemos o versículo 9, mas ainda antes, quando ele fala de adoção de filhos, respeitando todas as interpretações de adoções de filho, não é o que o original fala. O original não fala de adoções de filho. O original é uiostesia, é colocados na condição de filhos. É essa a tradução literária. Então, quando ele fala, nesse contexto do capítulo 1, quando ele fala da eleição, que nós somos eleitos nele, não é uma eleição sem ele, é uma eleição nele, e depois, por conta dessa eleição, ele dá um destino, ele já sabe, ele não precisa, ele é presciente, ele detém todo o conhecimento.
Antes de você nascer, Ele já sabe Ele já sabe de você. Por ter você essa eleição, Ele te dá um destino. E o destino é ser um filho maduro. É isso que quer dizer ruiostesia. A palavra ruios para filho é sempre uma palavra aplicada ao Senhor Jesus. Você tem teknon ou tekná, que é a ideia de criança, de filho também, mas filho imaturo. E quando você tem ruios, é filho maduro, não é? Então, ruiostesia, tesia, é colocado na condição de. O destino que nós temos não é nenhum outro, a não ser sermos colocados nas condições de filhos maduros, de filhos amadurecidos. Então ele segue nesse contexto, e aí você chega no versículo 9, quando tudo se encaixa, quando ele diz que quer que todas as coisas venham para o seu encabeçamento, porque para Cristo ser encabeçado, ou para nós sermos encabeçados por Cristo, maturidade é condição sine qua non. Ninguém pode ser encabeçado ou pode estar encabeçado pela vontade divina. Ninguém pode se não tem maturidade. Maturidade faz parte desse processo. Lembro uma vez que nosso irmão Werner expressou que ele acredita que maturidade seja o nível mais alto da vida cristã, seja a coroação da vida cristã. Porque quando você está no nível mais alto, quando nós estamos em processo de edificação, o Senhor fala, quero o Roger na esquerda, mas o Roger não entende isso e vai para a direita. Mas à medida que você anda encabeçado por Cristo e entendendo que a sua vontade precisa ter prevalência na minha vida, eu vou entendendo que eu preciso ir para a esquerda, mas ainda assim vou buscando fazer a vontade do Senhor. Quando chegamos num nível adequado de maturidade, o Senhor fala para você, penso que você deveria ir à direita, e você fala, Senhor, eu tenho exatamente o mesmo sentimento. Então já não está buscando fazer a vontade, você sente como Ele, você pensa como Ele, e por consequência você anda como Ele. Maturidade é realmente tudo na vida cristã, não por conta da palavra maturidade, mas por saber que maturidade é a própria pessoa do Senhor Jesus. Então essa aplicabilidade do Espírito Santo em nos tornar maduro, nada mais é do que a aplicabilidade da vida que Jesus viveu nessa terra. Por isso que Ele viveu essa vida perfeita, para que tivéssemos uma vida em vitória também. Não fôssemos substituídos não apenas na cruz, nesses aspectos negativos da morte, mas também fôssemos introduzidos pela água da vida e do Espírito às realidades da vida espiritual de Jesus. Ele não só nos matou com Ele, Ele nos deu um novo espírito e um novo coração. Ele nos deu uma nova vida para que pudéssemos viver em vitória. Mas também nos deu sangue da novilha ruiva, porque aquele era um sangue especial. Aquele era um pó que depois era guardado e precisava ser aspergido para aqueles que cometeriam pecados novamente. Ou seja, o Senhor não pensou só nos pecados que havíamos cometido antes, mas Ele ainda pensou e deu provisão para os pecados também que seriam cometidos depois. Na sua cruz Ele foi completo. Por isso que quando Ele diz está consumado, realmente não podemos acrescentar nenhuma vírgula a isso. Não existe nada que se possa acrescentar a esse trabalho. Qualquer coisa que você e eu colocarmos nisso, nós vamos danificar a obra de Deus. Tudo está completo nele. Ele é o homem de Deus. Ele é a vara de fazer medir todas as coisas. Deus está satisfeito plenamente com Ele. Que nós também estejamos, irmãos. Amém? Então, uma maneira de olharmos Lucas 5 nessa manhã vai sermos ver o aspecto não só do macro, mas agora do micro. Porque vocês viram o propósito de Deus, como nós mencionávamos de maneira rápida e objetiva ontem, no casamento do nosso irmão, que Deus, o que se chama tecnicamente, na teologia natural, é aquilo que de Deus se pode conhecer a partir das coisas que estão criadas, né? Romanos 1 é um exemplo disso, Salmos 19, tem muitas passagens que mostram a glória de Deus naquilo que está criado. Você olha as estrelas, tudo, não se comete o erro do panteísmo, mas sabemos que Deus está acima das coisas que foram criadas, mas elas que estão criadas dão testemunho de Deus. Então você tem o universo,
Dentro do universo, num ponto central, você tem a Terra, depois da Terra você tem um jardim, tudo está ocupando um lugar central, você vê? E no jardim, bem no centro, existe uma árvore. E quando tomamos daquela árvore, não somos o centro daquele jardim, mas tomamos daquele que é o centro, né? Para algo agora misterioso que começa a ocorrer. A vida humana agora também vai ser num processo ganho de dentro, de fora para dentro, né? Interessante isso, como acontece no Gênesis, mas a nova criação é de dentro para fora. Então o Espírito de Cristo que vem habitar em nós, agora vai precisar, pelo Espírito Santo, pela Santa Palavra e pelas circunstâncias moldadoras, vai precisar expandir a vida que está no Espírito às áreas escusas da nossa alma. Existem muitas coisas que estão equivocadas em nós e que o Evangelho, como pessoa, obra e doutrina dentro do nosso interior, precisa ser expandido. É a obra micro de Deus, que vai desde o Espírito, atingindo os nossos pensamentos, as nossas decisões, atingindo os nossos sentimentos, não é? Tudo isso é tão equivocado, né, irmãos? Tudo isso é tão equivocado. Como o Senhor precisa colocar essas coisas em ordem na nossa vida. É esse o processo de maturação que nós estamos sofrendo. E glórias a Deus por isso. Ele é dolorido, porque os processos e a ação da cruz, que é instrumento na mão do Espírito Santo, vai precisar atuar quase que sempre, dioturnamente. Às vezes você está dormindo, o Senhor está trabalhando em você, não é? Tanto sofrimento, tanta lágrima, tantas coisas, mas Deus segue fazendo a sua obra, porque Ele quer encabeçar o seu Filho em todas as coisas, na plenitude dos tempos. Ele segue então fazendo esse trabalho. Em Lucas capítulo 5 nós temos uma forma de interpretação. A base da interpretação bíblica, protegida por uma boa hermenêutica, que é um método de interpretação, o Senhor Jesus usou métodos assim, não temos como entrar agora, mas são métodos encontrados que são necessários, principalmente no tempo em que estamos vivendo, onde as pessoas estão descobrindo coisas. Nunca vi descobrir tanta coisa nesse tempo, não é? Quando você vai olhar a sua vitória, nem para frente você pode olhar, você precisa olhar para trás, porque foi há 2000 anos que um homem estendeu as mãos por você naquela cruz. Tudo já está perfeito e completo, mas tem pessoas que acham que ainda precisam acrescentar alguma coisa à obra de Deus, não é? E aí acabam por danificá-la. Então nós temos uma rede de proteção que o próprio Espírito Santo estabeleceu na forma de interpretar, de ter uma boa exegese, de compreender o sentido do texto. E essa é a hermenêutica. São as regras de interpretações que não podem ser violadas, porque senão você entra em heresia. E aí você tem que ter o cuidado para que ninguém vos engane. Então o Roger está falando e você está ouvindo, a igreja está ouvindo. A igreja precisa ter ouvido como de erudito. Um ouvido que saiba separar, um ouvido que saiba dizer, não, isso não pode ser. Amém, Senhor, amém. Não é assim? Assim deve ser. Então essa é a forma mais tradicional de se interpretar as Escrituras. Existe uma outra forma que é a forma temática. A forma exegética você vê texto por texto. A forma temática você observa os temas, né? Vamos ver o véu, a colocação do véu nas Escrituras, o assunto da eclesiologia ou da igreja, o assunto do Espírito Santo. São temas que você vê. O que nós vamos ver é algo que está relacionado a uma forma analógica de se observar. Claro que alguém vai olhar para esse texto e pode encontrar outras coisas. Então, o texto em si, ele não é exegético, ou seja, ele não traz uma interpretação que nós podemos dizer 100% seja assim. Por outro lado, ele pode nos fazer meditar em alguns pontos necessários da nossa existência, daquilo que o Senhor está fazendo conosco, e desse processo de maturação que estamos tendo diante de Deus, sendo preparados como noiva adornada para a sua vinda. Então é nesse processo que nós vamos ver Lucas 5, é nesse contexto. Lucas 5 vai nos mostrar que existe uma forma de sabermos em que nível está a nossa vestimenta, de que maneira nós estamos nos portando diante do Senhor, se estamos de fato avançados ou se ainda estamos peregrinando de maneira muito lenta, porque também essa era a estrutura que aparecia na caminhada do povo de Israel. Uns iam à guarda, né? Outros iam à vanguarda e outros iam à retaguarda. Todos são povos do Senhor, todos fazem parte do mesmo povo. Mas sabemos que existem níveis de maturidade distintos, porque uns se dão mais, uns se entregam mais. Às vezes você me vê com cabeça branca, assim, já com muitos cabelos brancos,
E aí você pode dizer, poxa, pode ser que esse seja um irmão espiritual, porque ele senta, ele penteia direito o cabelo, sua família está direitinha, ele até se veste adequadamente, mas nada disso, irmão, necessariamente é uma condição sine qua non para a maturidade. Maturidade é bem diferente disso, não é? Então, muitas vezes, nós que somos mais velhos, estamos vendo os mais novos passar à nossa frente, porque estão vendo muito menos do que nós vimos, mas por aquela pequena medida estão se entregando. E por se entregarem a essa medida, o Espírito Santo pode fazer aplicabilidade, e então eles amadurecem naquela medida, e seguem amadurecendo. Amém? O que também podemos dizer nesse contexto, é de que nós, irmãos, não precisamos, quando lembramos dos irmãos espirituais ou dos irmãos amadurecidos, não precisamos fazer uma lista e nos excluir dela. Provavelmente vamos fazer isso, se falarmos quem são os irmãos maduros que conhecemos nesse tempo. Então temos uma lista que provavelmente o nosso nome não está ali. Mas tem promessas claras do Senhor, que se hoje ainda pudermos ouvir a sua voz e nos entregarmos a Ele, nós também seremos pessoas daquela lista, para aquele dia glorioso, para ouvirmos: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos prepare para esse tempo. Vamos então ao texto de Lucas de uma forma objetiva e vamos observar algumas coisas aqui. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Nós vamos fazer uma aplicabilidade desse texto com uma analogia daquilo que é a nossa vida cristã. Muitos se encontram nesse patamar da vida cristã. Esse é o patamar mais raso. Nós estamos falando de maturidade, da necessidade de sermos pessoas cada vez mais amadurecidas, ou seja, pessoas que cada vez mais estão sendo vestidas de linho fino, não é? Porque lhes foi dado, de uma forma figurada, um convite para participar de um casamento que elas não sabem de dia nem hora, mas que o noivo que foi preparar tudo disse: se aprontem, porque está próximo o dia desse casamento. Então nós estamos nesse processo, e quando olhamos então a Lucas capítulo 5, nós entendemos que esse é o processo mais raso da noiva. Ao observar o texto, quando ele diz: aconteceu que apertava o Senhor a multidão. Interessante que essa mesma multidão, no capítulo 6 de João, foi uma multidão que foi denunciada pelo Senhor, que o procurava por causa do pão. Muitos dentro da cristandade ainda desejam o Senhor por causa do pão, irmãos. E quando nós pensamos nisso, nós falamos: certamente isso não está entre nós. Mas não é uma questão de estar nesse pequeno grupo de irmãos, é uma questão de estar na igreja do Senhor Jesus. Nós estamos falando de um grupo de pessoas, que muitos de nós podemos estar incluídos, onde o que realmente importa para nós é aquilo que podemos ter de troca. Às vezes nós veementemente falamos contra a teologia da prosperidade, mas não entendemos que muitas vezes o princípio dela está bem assentada no nosso coração. A carne, irmãos, para nada, absolutamente nada aproveita. Sempre o ser humano vai querer ter vantagem em alguma coisa, não é? Isso é um veneno que esteve em Lúcifer e depois passou para Adão e por fim passou a todos os homens. Foi ele que quis sentar e ser primeiro, não foi ele? Hoje você vai ao ônibus, você sobe no ônibus, tem uma velhinha, corre na frente e senta no lugar da velhinha, porque está no coração impregnado de querer ser o primeiro. Esse sentimento é exatamente esse sentimento que tinha parte dessa multidão. Ela queria se aproximar ao Senhor por aquilo que teria em troca. Esse não é o amor ágape, esse não é o amor verdadeiro, essa não é a forma adequada de se apresentar diante do Senhor. Conheci pessoas, lamentavelmente, irmãos, que queriam casar. Elas queriam casar, e o dia que elas casaram, elas nunca mais apareceram à reunião da igreja.
E você pode dizer, não, mas elas continuaram com o Senhor. Não sei se continuaram. Eu sei que elas mudaram a vida radicalmente. Aquilo que era para elas a normalidade, mais de um caso, eu não li na internet isso, eu presenciei isso, mais de um caso, que depois que casou, né, parece que o Cristo era outro. Que o Senhor guarde o nosso coração, se estamos vivendo nesse princípio de querermos ao Senhor por conta de algo que Ele pode nos dar. Isso é algo que se esconde por detrás do nosso coração de uma maneira que você não consegue ver. Eu vou te mostrar pela palavra quando você começa a ver isso. Quando nós estamos na vida superficial, nós não conseguimos absolutamente observar esse princípio que acontece no nosso coração, de aproximar sempre para querer algo bom. Às vezes nós viemos, por exemplo, à reunião da igreja. Você sabe para que nós chegamos aqui, irmãos? Para adorar o Senhor juntos, para louvar juntos, mas mais do que isso. No princípio de Coríntios 14, 26, nós viemos aqui para entregar algo, nós viemos aqui para dar algo, não é isso? Mas às vezes temos o sentimento que viemos aqui para trazer, para pegar alguma coisa. Não é que seja errado, nós sempre ganhamos alguma coisa, os pães sempre são repartidos entre os santos. A questão é que temos que ter em mente que fomos chamados para um processo de edificação e que Deus conta com cada um de nós nesse processo. Nós sempre precisamos ter em mente que preciso ter algo, Senhor, dá-me algo para que eu possa repartir como pães frescos aos meus irmãos. Se todos pensássemos assim, se todos tivéssemos essa revelação, irmãos, a igreja estaria muito mais avançada no seu processo de edificação. Ela estaria muito mais amadurecida, porque ela não é, o princípio de Efésios 4:11, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é aperfeiçoar os santos. Não são eles que edificam a igreja, eles aperfeiçoam os santos para a obra do ministério dos santos. Que é o quê? Que é trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Então a obra desses ministérios é muito menor do que a obra de todos os santos. A obra de edificação deles termina quando os santos estão treinados. Treinados a quê? A edificar, porque Deus quer uma casa completa. Deus quer uma casa cheia, Ele não quer só uma casa. Ele quer uma casa cheia. E essa casa só pode ser cheia quando cada um de nós nos levantamos, pela graça dEle, conscientes da nossa responsabilidade, conscientes daquilo que precisamos fazer. Não importa, não estou entrando em detalhes do que você precisa fazer. O que estou dizendo é que precisamos nos levantar nele com essa consciência, não é? E trabalhar nesse processo até que ele venha. A noiva já está adornada? A noiva já está pronta? Podemos afirmar isso? Não sabemos, deixa isso com o Senhor. O que sabemos é que Ele nos levantou responsavelmente para que a gente possa contribuir. Não ser uma multidão que aperte o Senhor para aquilo que Ele pode te dar ou pode me dar. Que seja uma multidão que esteja aos pés dEle, para ser capacitado a fazer aquilo que o seu chamamento manda fazer. Que aquilo que Ele demanda seja de fato feito. Um dia, irmãos, você não vai ser cobrado para ir ao céu ou ao inferno, mas um dia você e eu seremos cobrados daquilo que recebemos e do quanto nós repartimos. Que o Senhor nos ajude. E ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles queriam ouvir. Quantas vezes, quantas conferências, quantas vezes queremos ouvir? Quantas vezes queremos ouvir? Mas quanto disso nos responsabilizamos? Qual é o peso do nosso coração para pagar o preço por aquilo que ouvimos? Ouvimos, nossos irmãos estão com a cabeça branca já, de tanto nos ensinar. Falo isso não para esse pequeno grupo de irmãos, mas para a igreja do Senhor. Quantos irmãos, estava falando para o irmão esses dias, você sabe o que Deus precisa, irmão? Para fazer um servo de 50 anos? Você pode dizer 50 anos, é bem mais do que isso. Para você e para mim é 50 anos. Para Deus é bem mais do que isso. Deus precisa guardar tanto essa pessoa. Deus precisa criar tantos mecanismos, tantos processos. Quando você vê um servo de Deus, irmão, você não deve se ajoelhar a Ele, ajoelhar somente ao Senhor da glória, mas você deve honrá-lo, porque Deus não faz um servo em 10 minutos. Deus não tem uma pessoa de testemunha entre vocês em 10, 15 minutos. Isso é impossível. Quando você vê em qualquer lugar um servo de Deus, você fala, aí está a misericórdia de Deus por muitos anos.
Aí está alguém que o Senhor guardou por muitos anos. E hoje, lamentavelmente, nós vemos pessoas que ouvem tanto desses servos, e ao ouvir uma coisa estranha, um vídeo diferente, algo que aconteceu na internet, que foi veiculado, gerou um movimento, criou uma expectativa, é a nova obra de Deus. Não é a nova obra de Deus não, irmão, é a nova ordem mundial. Cuidado com isso. Deus é orgânico, Deus faz desde o nada, é o bará, Ele faz de onde não existe nada, Ele começa a fazer. Ele não cria, ele pode fazer dessa forma, mas não é dessa forma, não é Big Bang o assunto de Deus. Ele vem aqui a se submeter, a levar o juízo da sua própria palavra. Ele coloca o seu filho debaixo desse juízo. Assim é Deus. Ele não produz nada. Adão pecou e ele poderia ter falado: Adão, passa para o lado de cá, você está comigo, eu sou Deus, não tem problema algum. Não, não é assim que ele fala. Sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. Contra quem foi o pecado? Foi contra o anjo Gabriel? Não, não foi contra o anjo Gabriel, foi contra o próprio Deus. Então quem tem que vir para liberar esse perdão? É o próprio Deus. Quem veio? O próprio Senhor Jesus. Então essa é a obra de Deus. É nisso que nós estamos envolvidos. Cuidado com o novo, cuidado com as novas formas, novas maneiras. As estacas que foram colocadas desde o início são as estacas que estarão ainda no final. Guarda isso no seu coração, nos dias de engano que nós estamos vivendo. E ele segue aqui dizendo, junto ao lago de Genezaré, porque tecnicamente é um lago, e Lucas era médico, provavelmente conhecia esse assunto. Os pescadores diziam que era uma praia, mas não é uma praia, tecnicamente é um lago. Ele é o único que usa a expressão lago de Genezaré. E ele continua, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Esse mesmo lugar, esse ambiente à beira do lago, esse ambiente de superficialidade que muitas vezes nós estamos envolvidos aí, não é? E nós não estamos nessa manhã para falar, irmão, você está à beira do lago, sai da beira do lago, irmão, na beira do lago. Não, irmão, o que nós estamos dizendo é que existe um processo de progressão na fé cristã que precisa nos levar até o mar alto, até as profundidades, até o lugar onde Deus habita, porque é lá que nós discernimos, é lá que conhecemos a mente do Espírito, é lá que entendemos as intenções de Deus, é lá que entendemos o nosso chamamento, é lá que entendemos a nossa posição e do porquê estamos aqui. É só lá dentro. Eu sou de uma região, junto com a Kátia, com o Pedro, né? Nós somos numa região de lago, né? A nossa lagoa de Araruama é a maior lagoa hipersalinar do mundo. Uma lagoa grande, ela cobre acho que 5 municípios. Eu e Nana temos o hábito de caminhar pela manhã e às vezes ao fim da tarde, né? A orla dessa lagoa, fazemos uma caminhada de uma hora e pouquinho. E o que mais vemos nessa lagoa? Tem os peixes pulando, aparecem os peixes pulando, mas o que mais vemos são espumas na sua beira. Isso nos fala, porque esse texto, eles estão exatamente à beira de um lago. E essa beira de lago, é isso que ela produz. Ela produz um coração, ou ela revela um coração não adequado na experiência cristã. Ela revela um coração que quer o Senhor pelas coisas que o Senhor tem. Ela revela também, nessa beira de lago, nesse cenário, que muitas espumas falam de irrealidade, não de realidade, porque espuma é uma coisa que aparece com muita abundância, daqui a pouco você passa a mão e já não tem mais nada. Às vezes é assim a nossa vida cristã, às vezes é nesse lugar que nós estamos de nível de maturidade. Nós estamos falando de escatologia, nós estamos convidando os irmãos para falar da ciência dos tempos finais, mas nós mesmos estamos tendo dificuldade de atravessar essa arrebentação, de avançar nesse processo daquilo que o Senhor está nos chamando continuamente. Por diversas pregações, você pode chegar em qualquer segmento da vida cristã hoje, você pode chegar entre os batistas, os presbiterianos, todos estão falando das mesmas coisas, porque esse é um processo de construção na teologia histórica. Começou tudo sendo tratado como Deus, o assunto da divindade do Espírito Santo, o assunto da divindade do Verbo. Se você ler a história, você vai descobrir isso, que é um processo canônico que vai sendo construído. Quando você chega lá nos pré-reformadores, nos reformadores, quando começa a falar de que Lutero, por exemplo, falando da fé, você já está num prédio já bem lá em cima.
Em que fase do prédio nós estamos hoje? Nós estamos na culminação, na coroação. Não diria que está sendo colocado o telhado, diria que estamos num processo já de pintura. O Senhor de fato está voltando, porque o edifício está ficando pronto. Mas quando olhamos a nossa experiência, é que de fato, ela quem vai dizer aonde nós estamos. Você vê que eles lavam as redes nesse lugar, nesse ambiente? Esse é um lugar de lavar redes. É um lugar de crentes que não conseguem andar. O pecado, que estão de perto uns a ele, nos desembaraçar de todas essas questões que nos impede de avançar nele. Porque se você quiser ter a experiência do mar alto, se você e eu quisermos adentrar a experiência cristã, vamos ter que deixar as redes. Eu não sei qual pode ser a sua rede, irmão. Eu conheço bem as minhas, do que eu posso ver. Tem outras aí, provavelmente, que eu ainda não vejo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, possa abrir os olhos do nosso entendimento para ver o que está nos embaraçando. Às vezes não é o pecado, mas tem coisa que ainda te embaraça, que te segura, que não te deixa ir. Esse é o princípio da rede. Não permite você avançar. Você quer avançar, mas não consegue. Irmãos, até a falta de entendimento do Evangelho não te permite avançar. Tem gente achando que o Evangelho é força de braço, é fazer força. Não faz força na graça, faz força no braço. Acha que é a quintessência da vida cristã. Não, irmão, isso é o abismo da vida cristã. Esse é o Evangelho de Deus, não é o Evangelho de Zeus. E ele deixou estacas claríssimas de como se avança nesse processo. Não é confiando em si, não é confiando no braço, não é fazendo as coisas da vontade, da carne e do pensamento, não é fazendo apenas as coisas do bom senso. Ainda o bom senso, irmão, ele não vale nada para Deus. Ainda o bom senso. Claro, cremos que é pessoas de bom siso, mas cuidado com o bom senso. Nós somos chamados cristãos, nós somos chamados para viver uma vida no Espírito e não no bom senso da mente. Então, quantas coisas o Senhor precisa nos falar, mas à beira do lago é difícil falar, porque tudo que se tem na beira do lago, ainda que o Senhor Jesus está nessa experiência, e Ele está na nossa experiência, tudo que tem na beira do lago é irreal. Às vezes vamos cantar, é irreal, não sai do Espírito, não tem lágrima, não tem sentimento. Às vezes vamos servir, também é irreal. Você pode perceber isso. Se você coloca isso diante do Senhor e fala: Senhor, me ajude, eu quero perceber isso. Se eu estiver tratando o Senhor de forma inadequada, Senhor, me ajude, eu não posso fazer isso, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos estão louvando, eu também estou falando, Senhor, realmente eu estou falando, a cognição está boa, mas o espírito pode estar inadequado. E o Senhor fala para os fariseus, que eles ensinam doutrinas que são preceitos de homem. Lembram disso? Que eles falavam, eles louvavam, mas o coração estava longe. O Senhor denuncia o coração deles, mas o seu coração está longe de mim. Então muitas vezes estamos longe. Essa é a realidade, essa é a beira do lago. É espuma, parece que tem muita coisa, mas não tem no momento seguinte absolutamente nada. O Senhor quer nos tirar dessa condição. Se algum de nós aí estamos, o Senhor quer nos tirar dessa condição. E ele segue. Acompanhem comigo, por favor, irmãos. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Não é que as redes não precisam ser lavadas, mas se você lava as redes, vamos entender essa analogia, elas continuam aí. Nós precisamos ser desembaraçados. Não é lavar as redes, não se lava a rede. A necessidade de ser desembaraçados. E quando somos desembaraçados? À medida que a maturidade avança na nossa vida. Deixa eu falar uma figura para você que certa vez o irmão Watchman fez. Ele falou: se você estiver navegando em uma maré e você encontra uma grande pedra, e aqui vai o princípio do Evangelho, que nós não entramos nele. Você vê uma grande pedra diante de você e você precisa passar por aquela pedra. Qual é a sua atitude? Você desce do barco e retira a pedra, porque tem umas pregações que falam: retira a pedra, irmão, retira a pedra. Eu nunca vi tanta força no ser humano para tirar a pedra, que é a pedra da sua própria necessidade humana.
Quem retira a pedra é Cristo. Quem retira você da condição em que você e eu nos encontramos é Cristo. Quem transforma é o Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho que o homem faz as coisinhas certinho e depois se apresenta bem diante de Deus, olha aqui, Senhor, que coisa linda, ó. Esse Evangelho é falso. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho da transformação de Deus pela obra do Espírito Santo, pela obra da cruz, pelas circunstâncias moldadoras, pela palavra de Deus. É esse o Evangelho. Então, o que você faria? Você desceria para retirar a pedra? É a pergunta do irmão, é o questionamento dele. Ou você permitiria que a água, o nível da água fosse elevado? Porque se o nível da água for elevado, você pode passar tranquilamente com a sua embarcação. Primeira vez que li isso tem quase 30 anos, eu nunca mais esqueci. Falei, Senhor, eu entendi. O texto canônico eu fiquei com dificuldade de entender. Agora ficou claro para mim. Irmãos, realmente nós não temos condições de descer do barco para retirar a pedra. O nível da graça precisa elevar na nossa vida, não é? O nível da presença divina precisa elevar na nossa vida. O nível da nossa comunhão precisa ser mais profundo. Na medida que esse nível eleva, a pedra das dificuldades some. E alguém perguntou, mas se o nível da água baixar novamente, a pedra sumiu? Não, a pedra não sumiu. A carne para nada aproveita. Ela continua aí, bem debaixo do seu nariz, com todos os seus maus odores. Então, para qual é o chamamento dessa igreja? É para viver com Cristo. É para ser cheios dele, cheios da vida dele. Buscar, caminhar e viver com ele, de forma que a nossa vida possa ser tão abundante, a fim de que as necessidades e as deficiências vão desaparecendo como pedras que vão sendo submergidas pela maré. Não é maravilhoso o nosso Senhor, irmãos? Ele realmente não deixou nada para que a gente fizesse, para que um dia a gente pudesse falar, Senhor, aquela pedra do fundo do rio, lembra lá? Foi eu que tirei, fiz muito esforço para tirar. Muitas vezes o princípio de viver na vida rasa é esse, é que a gente quer sair das redes. A nossa preocupação é sair das redes para se apresentar bem diante de Deus, mas não é deixar, não é sair das redes. Tem alguém que nos tira dela, e essa precisa ser a nossa confiança. Porque se eu entendo que estou num processo embaraçado, eu posso recorrer àquele que pode me tirar desse processo. Sim ou não? Sim ou não? E se ele pode fazer isso, é a ele quem eu vou buscar. Então ele segue para um segundo momento, e nós vamos avançando aqui, onde assim como o tabernáculo tinha 3 partes, assim como o templo tinha 3 partes, assim como o homem tinha 3 partes, a obra de Deus também vai sempre em 3 partes. Assim como o povo de Israel foi liberto em 3 partes, assim como o povo de Israel foi cativo em 3 partes, Deus trabalha em 3 partes. No primeiro momento a nossa vida é muito superficial, mas Ele quer que a gente avance. Ele tem um convite nessa manhã para nós. Ele continua desejando, não foi só na conferência que Ele falou que queria que você avançasse. Todos os dias Ele quer que algo mais de Cristo seja formado em nós. Irmão, mas tem umas redes aí. Irmão, esquece essa rede. Olha para o Senhor, que Ele vai te puxar para dentro do mar. E as redes vão ficar para trás. E ele segue aqui. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava dos barcos a multidão. O Senhor faz um movimento em direção à arrebentação, nos mostrando um segundo nível da experiência cristã. Ele sai do meio daqueles que só pretendem a Ele apenas porque existe algo nele que pode ser tirado. Mas o Senhor tem uma mensagem do coração de Deus a transmitir. Ele não consegue transmitir essa mensagem entre aqueles que não estão na mesma sintonia. Então ele pede para que esse barco vá à arrebentação. E quando chega daí, o texto diz que ele ensinava. É provável que tenhamos professores entre nós, não sei, mas existe um princípio, uma máxima no ensino, que a gente só ensina quando alguém aprende. Ensinar não é encher um quadro e dizer para o aluno, você já copiou? E antes do menino acabar de copiar, você já apagou. Não, porque tem hora.
Tá bom, tem hora, tem disciplina. Tá bom, tem disciplina, mas não tem ensinamento, porque não deu tempo dele aprender. Entende isso de uma forma figurada? Quando a gente entra um pouco mais na experiência da vida, é o lugar onde de fato nós começamos a aprender o que precisamos de fato aprender. Sabe aquela nova experiência, aquela experiência da beira do lago, onde a nossa cabeça está cheia de informação? Mas desculpe da palavra, irmão, como um gerino, o corpinho está tão pequeno, não há vida transmitida. O Senhor precisa nos ensinar um caminho mais excelente, um caminho mais profundo, e esse caminho é o deslocamento da vida natural da beira do lago, da beira da espuma, do lugar de irrealidade, para aprendermos de fato como as coisas são, como elas se processam. Aprender do Senhor não é aprender apenas a sua doutrina. Aprender do Senhor é aprender os seus conceitos, é aprender a sua caminhada, é aprender a andar, é pensar como Ele pensa, é andar como Ele anda, ter uma vida com propósito, sabe, irmão? Se o Senhor nos ensinar, nós teremos uma vida com propósito. Se vivemos à beira do lago, tudo que temos é o que corre na nossa mente, né? Nos nossos processos mentais, ainda tomamos conta da nossa própria vida. Nós viemos à reunião, nós participamos da mesa, etc. Mas o controle da nossa vida ainda é nosso. Isso é beira do lago. E isso, o inimigo não permite que vejamos que esse controle está nos trazendo sérios problemas na caminhada cristã. Quando você que é homem diz, bate na mesa e fala em casa, aqui quem manda sou eu, isso não é ser cabeça, irmão. Quando as esposas não se apresentam da forma adequada, como a igreja deve se apresentar a Cristo, isso ainda não é expressão daquilo que o Senhor deseja ver na nossa família. Então você começa a observar, não olha para o vizinho. Se olharmos para a nossa própria situação, nós começamos a pontuar e vemos, Senhor, como estamos longe ainda do processo. E alguém falou esses dias que o Senhor já está com a mão na maçaneta da porta para vir. Então sabe, irmãos, não me parece muito razoável quando começamos a falar de coisas, de eventos, de ondas, de tantas coisas importantes para frente, quando olhamos para a nossa própria vida e não a vemos encaixada naquilo que deveria já estar. Eu penso que talvez, não para esse pequeno grupo de irmãos, mas para outros irmãos que precisam ouvir isso, eu o primeiro que falo, talvez o que nós mais precisaríamos nessa hora é sermos sinceros conosco mesmo. Sabe, irmão, esse tipo de sinceridade que nós, talvez, alguns de nós nunca tivemos. Senhor, como eu ando? Senhor, né? Não é olhar para si, mas perguntar ao Senhor, né? Se você olhar para si vai encontrar muita coisa feia, não faça isso. Mas perguntar ao Senhor, Senhor, onde que as coisas me prendem à beira do lago para que eu possa ter essa experiência mais profunda? Senhor, me ajude a dar esse passo de maneira mais profunda. Eu quero aprender de Ti como é de fato a vida. E aprender de Cristo aqui não é acúmulo de conhecimento, é entendimento de conhecimento, mas também de viver, também de vida. Então, o princípio do ensino está relacionado ao princípio do aprendizado ou da aprendizagem, não é? Então, quando você ensina, é que alguém aprendeu. Se o Senhor Jesus te ensinou, meu irmão, minha irmã, se o Senhor Jesus nos ensinou, nós de fato aprendemos. Porque alguém só aprende quando alguém de fato ensina. E Ele é um mestre por excelência. Ele sabe como fazer isso. O texto segue para uma experiência mais profunda, onde tudo agora vai começar a ficar brilhante aos nossos olhos. Era interessante que a gente às vezes vive na beira do lago, mas com uma síndrome que estamos no mar alto. É uma síndrome que acometeu a comunidade evangélica quase que total. Existem muitas coisas que podem ser pontuadas para quem está de fora, quem está olhando, quem está dentro, se for sincero, pode ser observado que muitas coisas ainda estão fora de ordem num processo ainda de terminação da casa, de coroação da casa. Irmãos, por assim dizer, tem pessoas que ainda estão com dificuldade de entender a Cristo como fundamento. Ainda tem gente que pode acreditar que Cristo nem é o Filho de Deus. Tem gente como os teólogos avançados, deve ser do terceiro milênio, sei lá de onde que é. Eles dizem que Cristo nem sequer morreu. Ele esteve na cruz, mas não morreu. Você vai fazer mestrado ou doutorado em teologia, você vai encontrar uns desses pela frente.
São os que se movem no nível mais alto acadêmico, são aqueles que estão falando que Jesus não é Deus. Olhem que situação se encontra as coisas. Então, seguindo o texto, chegamos à experiência onde o Senhor Jesus começa algo, agora não com a multidão, mas diretamente com Pedro, o chamando pelo nome. Uma coisa é eu estar aqui falando para vários irmãos, outra coisa é o Senhor falar para você diretamente. Essa é a minha esperança. Eu vou falando aqui e vou, ao mesmo tempo que estou falando com você, falando: Senhor, misericórdia, Senhor, fala com meus irmãos. Porque uma coisa é você ouvir dentro da multidão, outra coisa é você ouvir Deus falando direto com você. Quando ele fala Simão, ele já não está falando com a multidão, ele está falando com Pedro. Cada um de nós que estamos sentados aqui nessa manhã, nós precisamos ouvir o Senhor como Pedro ouviu naquele dia. Sim ou não, irmãos? Será que você precisa de uma palavra de Deus? Sim ou não? Talvez essa palavra dessa manhã seja uma palavra mais geral desse irmão, não é? Seja para a multidão. Mas será que não é para você, não é para mim? Será que tem alguma coisa aqui que pode ser de proveito particular para você, para sua família, para os seus filhos? Sim ou não? Sim ou não? Não sabemos. O Senhor possa falar conosco diretamente, porque Ele tem palavras, Ele quer muito falar conosco. Ele fala das duas maneiras e Ele fala também, Ele fala da maneira mais geral, mas Ele também fala da maneira mais específica. Ouça essas palavras no Espírito, as palavras das Escrituras. Pode ser que o Senhor fale nessa manhã para você, assim como Ele falou para Pedro, e te convide ao mar alto, e te convide a uma nova experiência com Ele. Amém? E Ele então segue aqui dizendo: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse, foi o que nós lemos há pouco, da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Processo de aprendizagem eficaz. Versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. A primeira palavra é uma palavra direcional, é a Pedro. Quando ouvimos o Senhor, quando ouvimos aquilo que Ele tem a nos dizer, porque muito precisamos ouvir o que Ele precisa nos dizer, porque se o nosso coração entender que foi uma palavra para a igreja, eu estou aí dentro da igreja, mas ainda não é uma palavra direcionada para mim. A gente faz essa diferença. Não existe ela, mas a gente faz. Então o Senhor precisa falar com uma linguagem mais especificada, usar nomes próprios para falar o que Ele precisa nos dizer. E quando Ele está em mar alto, começam direcionamentos. É interessante, irmãos, que à beira do lago não tem absolutamente nada de direcionamento, não tem ensino, não tem nada. Mas quando o Senhor nos conduz a uma realidade um pouco mais profunda da vida com Ele, Ele começa a falar algumas coisas, como Ele nunca falou antes. Existem coisas, irmãos, que o Senhor nunca falou para você antes, Ele nunca falou para mim, e Ele não vai falar na beira do lago, Ele vai falar na profundidade, quando Ele nos começa a chamar de amigos, lembra? Quando Ele fala: não chamo mais vocês de servo, servo não conhece exatamente como um amigo conhece. Vocês agora são amigos, vocês são pessoas que andam próximas. Vocês são pessoas que o meu coração bate e é possível perceber esse pulsar também em vocês. Vocês estão junto a mim. É nesse lugar, irmãos, onde Deus precisa nos falar algumas coisas. Ele está com o coração cheio para nos falar, mas o ambiente em que habitamos ainda não é o lugar adequado. Então Ele precisa fazer essa caminhada para conosco, para dentro, você vê? Desde a parte mais exterior, para um processo de aprendizagem com Ele, para que desse processo também Ele possa nos introduzir em algo mais profundo, onde começamos a ouvir a Sua voz. Eu não estou dizendo que nesse processo a gente não ouve mais os pastores, a gente não ouve mais a igreja, a gente não lê mais a Bíblia, que agora a coisa é sobrenatural sem colocar os pés no chão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela experiência de que todos nós precisamos viver todos os nossos dias. O Senhor tem uma palavra para nós, assim como tem a cruz todos os dias.
Ele também tem uma palavra para nós todos os dias. E aqui já começa uma palavra. E o Senhor não era pescador eram aqueles discípulos. E a palavra aqui era para que Pedro lançasse a rede para pescar. E Pedro responde: mas toda noite estive fazendo isso. E esse é o problema das fases anteriores. Nós trabalhamos à noite, queremos servir à noite, queremos andar à noite. E o Senhor sempre faz as coisas à luz. É sempre à luz do dia. E Pedro continua dizendo: mas por que mandas? Irmão, nunca à beira do lago você e eu conseguiremos obedecer o Senhor. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Meus irmãos estão me entendendo? Ou está grego? Estão me entendendo? Vou falar de novo. O lugar de obediência, porque segundo Jenny Guyon, não é canônico, mas é importante ouvir isso. Ela dizia que 95% do que nós precisamos não é revelação, é obediência. 5 de revelação e 95 de obediência. Então é exatamente isso que ocorre. À beira do lago não há obediência. À beira do lago nós nem conseguimos ouvir ao certo por causa do rumor da multidão. As coisas estão confusas, né? É como no átrio exterior, é gente andando com um bicho nas costas, sangrando para lá e para cá, é muita coisa acontecendo, você está confuso, não sabe o que está ocorrendo. Muito difícil obedecer o Senhor na experiência de superficialidade, à beira do lago. O lugar onde diz: Senhor, por que mandas, lançarei a rede, é o lugar alto. É o lugar onde o próprio Deus, além de demandar, é o mesmo Deus que dá a condição de você lançar a rede. É que dá a condição de você ser obediente a Ele. Irmãos, a obra de Deus começa no lugar mais profundo da sua presença. Um irmão obreiro muito antigo, esse irmão ainda vive. Ele dizia que a igreja é como uma espiga de milho, de uma forma integral. Você fala: aí está a igreja. Você fala: mas aonde? Aí você começa a tirar todas aquelas palhas, né? Aquilo que está em volta. O milho está ali, a espiga está ali, mas tem muita coisa em volta. A gente não consegue ver. Você sabe que Deus está ali, mas você não consegue conhecê-lo. Você sabe que ali é a manifestação dele, mas de alguma forma eu e você não conseguimos tocá-lo. E por que isso é assim? Porque nada acontece na beira do lago. A experiência da beira do lago é a experiência de Deus nos levar para dentro, para a presença dele. Tudo acontece a partir da presença dele. Irmão, não se engane, nós não fazemos as coisas e apresentamos a Deus. O verdadeiro evangelho é o evangelho que Deus nos tira de nós e nos coloca na presença dele. E na presença dele é que as coisas começam a fluir. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele segue, mais alguns textos, já vou terminando, um pouquinho de paciência, por favor, amém? 5 minutinhos já termino. Acompanhe comigo. Quando acabou de falar, vamos de novo aqui, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Interessante que a rede aqui já é de pesca e não a rede de embaraço, já mudou. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Você vê, irmão? Você viu isso aqui? Ele ouviu uma palavra, é o que todos nós precisamos, ouvir uma palavra, ouvir um rema. É assim: não, irmão, mas o que foi falado foi logos. Não, irmão, cuidado com isso. O mesmo logos é a palavra de Deus. Aquela palavra que fala lá em Hebreus, que alguém fala: não, logos é a palavra e rema é a palavra específica. Mas vai com cuidado aí na regra de interpretação. Porque Hebreus 12, quando fala que a palavra de 4:12, quando fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, ali não é logos, ali é rema, ali não é rema, ali é logos. Porque, para os que não ouviram isso ainda, existe uma interpretação que fala: olha, porque logos e rema são dois vocábulos gregos que querem dizer palavra, mas logos está muito ligado à palavra no sentido geral, e rema é quando Deus pega uma palavra dessa que você precisa e faz a aplicabilidade dela em você.
Você está sofrendo um processo e você não precisa ouvir sobre o ministério dos anjos. Essa é uma palavra que está dentro do contexto geral. Você precisa ouvir uma palavra dentro da sua necessidade. O Senhor faz isso, Ele pega e faz essa aplicabilidade. Então, a partir daí, alguns começaram a fazer a interpretação de que logos é apenas uma palavra e que rema é a palavra viva, como se logos não fosse. A palavra de Deus é viva e eficaz. E nesse texto de 4:12 de Hebreus, onde é apresentado esse pensamento, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Esse texto aí, a palavra de Deus aí é logos, vivo e eficaz. Então observe que aqui nós temos a mesma coisa. Nós chegamos a uma experiência a partir de Pedro, né? Nessa análise, Pedro chega ao mar alto e ele recebe uma palavra. Não é? Essa palavra que nós estamos falando, de viver dela, de viver por ela, essa palavra diária que nós precisamos ter. Quem sabe, irmãos, pudéssemos a cada dia amanhecer do nosso sono e orarmos ao Senhor e pedir uma palavra do Senhor para aquele dia, não só que Ele nos guie naquele dia, mas que Ele nos dê uma palavra para aquilo que precisamos fazer. Essa foi a palavra que Pedro foi orientado, e essa palavra ela está dentro do lago, ela está nas regiões mais profundas. Em outras palavras, ela está no espírito humano, onde o Espírito Santo habita. Não está na naturalidade, não está em só chegar aqui, olhar o que tem que cantar e cantar. Não, temos que cantar de uma forma diferente, temos que cantar com o Espírito. Vamos usar apenas a boca para trazer ao mundo físico essa realidade espiritual que está acontecendo dentro. Eu não estou dizendo que vocês façam isso, entendam isso de uma forma geral. Toda vez que vamos fazer alguma coisa, irmãos, sempre precisa ser da experiência do mar profundo. Nós estamos lidando com o nosso Deus. Ele é vivo, amém? Ele é vivo e precisa ser tratado dessa forma. E aí aqui ele segue dizendo: isto, versículo 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe as redes. As redes que amarravam lá na beira do lago são as mesmas redes que se rompem aqui, mediante a quantidade de fruto que se observa quando ouvimos o que Deus tem para falar. E só podemos ouvir de forma clara o que Ele tem para falar quando nos encontramos na presença dEle, lá no interior do lago. E quando Ele fala, de alguma forma não sabemos, mas existe uma capacitação de Deus em nós, uma provisão da cruz de Cristo que nos permite obedecer quando Ele demanda algo de nós. E quando obedecemos, também a forma misteriosa se estende aos frutos dessa obediência. Começa a aparecer o fruto da obediência. Um barco cheio de peixe que eles haviam tentado pescar pelas suas próprias mãos e não conseguiram. Essa é a verdade do Evangelho mais profundo. É esse o lugar que Deus quer levar a sua igreja. É esse o lugar que Deus a adorna. É esse o lugar que Ele tem comunhão com ela. É esse o lugar que dá fruto. É esse o lugar de obediência dela em relação a Ele. Se você falasse para mim, irmão, o que você pensa acerca de obediência? Como eu gostaria de ser obediente? Eu falaria para você o que eu estou falando para mim até hoje. Busque o Senhor, esqueça a obediência. Esquecer nesse sentido. A condição essencial, a quinta essência do assunto não é a obediência em si. A carne não obedece. É o Senhor quem obedece. Então, quando você está mergulhado nele, a única coisa que sobra é a obediência. Por isso que Ele está nos atraindo para Ele. Ele não está nos atraindo para as suas demandas. Ele não está mandando a gente fazer coisas. As coisas são demandadas depois da sua presença. Quando nós estamos com Ele, você lembra o sumo sacerdote quando entrava? Ele entrava como ele precisava incensar, não é? Ele precisava representar o povo, mas ele não tinha como representar se ele não fosse ao Santíssimo. Ele entra como sumo sacerdote, ele entra com incensar, ele entra pedindo misericórdia, não é? Porque o sangue daquele que foi derramado lá do sumo sacerdote do ano passado provavelmente já estava ali endurecido, e os querubins estão voltados para a arca,
e provavelmente estão vendo o que tem dentro da arca, e uma das coisas que tem dentro da arca são as tábuas da lei, e quem vai entrar por aquelas portas ou por aquelas cortinas não está de acordo com a lei. E os querubins, eles têm a posição de guardiães da santidade de Deus, eles estão nas portas e também sobre o propiciatório, a tampa da arca. E já não há mais sangue aí. Então eles estão olhando a lei, estão olhando quem está vindo lá de quem está adentrando. E quem adentrar sem sangue, fatalmente vai morrer. Isso é bom para os mais jovens que estejam ouvindo, porque os mais jovens falam, vamos cantar louvor para entrar na presença de Deus. Cuidado com isso. Não é o louvor que nos introduz à presença de Deus. É o sangue. É o sangue. Amém? É o sangue. Nada pode nos introduzir na sua presença e permanecermos lá, exceto o sacrifício, o sangue. E ele entra com o incensário porque ele precisa como que pedir misericórdia a tempo para que ele possa, porque ele também está com sangue para colocar lá. Mas ao entrar ele pode morrer. E de alguma forma misteriosa ele consegue chegar a tempo e colocar o sangue. Quando ele coloca o sangue, acredito eu, nas minhas indagações, que os querubins já não conseguem mais ver o que está escrito lá, porque o sangue agora está protegendo esse processo. E ele chega como sacerdote para sacerdotar diante de Deus, para falar com Deus em relação ao povo. Nós estamos falando da mesma coisa, irmãos, da mesma coisa. Entra como sacerdote para ouvir a Deus e de lá sair como um rei. É esse o processo que a igreja está vivendo. Ela entra como sacerdócio, para sair no bom sentido, porque nós nunca saímos, temos que permanecer, mas para sair como rei, para sair para representar lá fora aquilo que vemos, que aprendemos e que ouvimos lá dentro. No monte da Santa Presença com Moisés foi a mesma coisa, nos profetas a mesma coisa. Você vai ver sempre, subir o monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Sempre o caminho para se fazer alguma coisa é o caminho do monte da presença. O Senhor sempre vai nos conduzir à presença primeiro, para depois demandar alguma coisa. Não é demandar alguma coisa para entrar na presença, é seguir na presença para podermos servi-lo. Amém? Versículo 6, isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, e companheiro aqui é uma palavra muito forte. O irmão Austin Spark fala disso de uma forma maravilhosa. Companheiro aqui não é só pessoas que conhecem pessoas. Porque imagina se você é companheiro, e todos foram embora desse recinto e as luzes ficaram acesas. Você disse que é companheiro. Aí, de quem é a responsabilidade de apagar as luzes? É do Gustavo. Quem deu o Gustavo? Não está aí. Bom, essa é a responsabilidade dele. Companheirismo não é isso. Companheirismo é nós sempre, de alguma forma, nós estarmos servindo naquilo que nos compete e naquilo, cobrindo aqueles, ajudando aqueles que de alguma forma não conseguiram fazer o que precisava ser feito. Isso é companheirismo. Amém? É disso aqui que ele está falando. Quando uma grande quantidade de fruto começa a advir da experiência sua com Deus, é comum e corrente que você queira repartir isso com outros. É muita coisa para você. Aí nasce o princípio dos 12, dos 7 cestos cheios. O Senhor supre você de tal forma que você tem muita coisa. E você começa a querer repartir com os companheiros. Aí começa a nascer a edificação coletiva do corpo de Cristo. Você foi para a presença do Senhor, o Senhor te deu palavra por lá, o Senhor te conduziu, te deu o direcionamento, encheu você, encheu as suas mãos, e agora você pode repartir esses pães frescos com seus irmãos. É nisso que consiste a edificação. É uma edificação que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É aqui seguimos e vamos terminando. Então fizeram sinais para os demais do barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram, porque é uma edificação, é um Cristo, é um trabalho, não é? Somos companheiros, somos irmãos, mais do que irmãos, somos companheiros,
Essa palavra aqui é profunda. Um dia vocês precisariam, quem sabe, nas suas casas, ler um pouquinho mais sobre isso. É profunda essa palavra aqui, não é? Companheiros, mais do que irmãos, companheiros, levando a carga, sabe, irmãos, um dos outros, chorando com os que choram, alegrando com os que... Lembra lá ontem, nos alegramos juntos lá, não foi uma bênção? Mas não é só isso não, irmão. Tem muita lágrima ainda entre nós. Tem muita lágrima ainda entre nós. E nós precisamos estar com esses amados irmãos. Nós precisamos ombrar com eles. Somos companheiros, mais do que irmãos. O Senhor nos fez companheiros. Foi assim que Ele agiu com os seus discípulos. E assim devemos agir uns com os outros, com a ajuda dEle. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, porque quase iriam a pique. Vendo Simão, Pedro prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Aqui começam as características daquelas pessoas que andam com Deus. Elas começam a querer ver Deus mais longe um pouco. Irmão, que teologia estranha é essa? Exatamente baseado nessa experiência de Pedro. Sabe, irmãos, quando vemos de forma adequada o Senhor, nós nos envergonhamos de nós mesmos. Essa é a visão apropriada que um filho, que um servo, que uma serva de Deus precisa ter. Quanto mais você... Aqui é a primeira vez que a palavra aparece a expressão Kyrios, que quer dizer Senhor. Ele utiliza essa expressão. Ele fala: Kyrios, afasta-te de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Às vezes nós apresentamos o Kyrios como ninguém, e as pessoas falam: esse é um servo de Deus. Mas eu estou num patamar que não diz respeito a afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Essa é a visão mais equilibrada de um servo e de uma serva de Deus. Ao mesmo tempo que ele vê o Senhor, ele vê a sua própria indignação. Ele nunca vai confiar nele mesmo. Quanto mais se vê, quanto mais vemos quem Ele é, mais na mesma medida vemos o quão terrível somos e o quão precisamos confiar apenas nele. Essa é a experiência de Pedro, essa é a experiência do mar alto, essa é a experiência que não se aprende do lado de fora. Do lado de fora eu ainda me sinto muito capaz, do lado de fora eu ainda busco muito recurso, mas a experiência do mar alto, Ele é o Senhor, e eu digo para Ele: Senhor, vai para longe, porque eu sou um pecador. Que experiência gloriosa. O Senhor não vai para longe, muito pelo contrário. Aqueles que o reconhecem dessa forma e o que reconhece a sua própria indignação, são esses que Ele está mais próximo. Por isso que você vê que uma pessoa cada vez mais madura, ela fala menos, ela não fala assim igual eu, ela fala bem menos. Você olha para ela e ela não precisa falar. Essa é a segunda característica. Ela não precisa falar. A vida dela, viu, irmã Miriam? A vida dela já fala. A vida dela já fala. Uma pessoa que vive perto do Senhor, ela fala pouco, mas ela fala muito. Nós jovens, nós gostamos muito de falar e demonstrar os nossos entendimentos. Mas quanto mais chegamos próximos ao Senhor, nós vamos vendo quanto Ele está no trono e quanto nós estamos longe dEle. Mas esse sentimento que temos, ele não é deletério. Ele não é deletério à saúde espiritual. Ele é benéfico. Ele vai nos fazer confiar nele, confiar nele e confiar nele. E ainda que você enfrente a morte, você vai entender que a única coisa que Ele é capaz de fazer é levar você para perto de Jesus. Disse um certo irmão. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse processo de edificação da sua casa, nessas responsabilidades que ainda temos nesses dias em que Ele está edificando a sua igreja. Que Ele nos leve cada dia mais para perto dEle mesmo. Primeiro a mim, irmãos, que falam. Se você tem algum sentimento, essa não é uma palavra para te desencorajar nessa manhã. Essa não é efetivamente uma palavra para te desencorajar nessa manhã. Eu me sinto, irmão, sinceramente, depois de falar essas coisas, eu acabo me sentindo mal comigo mesmo. A dose de mim mesmo ainda é muita em mim mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas falo de todo o coração, meus irmãos. Não preparei isso. Foi o Senhor que colocou no meu coração. Então eu queria deixar a descanso e ao julgamento da igreja. Irmãos, nesses dias,
em que o espírito do engano desceu de uma forma avassaladora sobre a terra. Cuide dos vossos corações para que não sejam enganados. Esse é o ponto. Se cuidamos do nosso coração para não sermos enganados, o segundo ponto de consideração é: olhe para o seu chamamento. Olhe para o seu chamamento. Põe os olhos fitos no Senhor e aquilo para o qual Ele tem te chamado. E sirvam, e sirvam, e sirvam. O terceiro ponto é: nós nunca conseguiremos ser efetivos na vida cristã se não entrarmos na realidade do mar alto, do mar da sua presença. Irmão, não pense em fazer nada para Deus apenas de uma forma crua. A quinta essência de fazer algo para Deus é entender que você está sendo demandado por uma pessoa que você habita em sua presença. O Senhor, na sua vida e na minha vida, Ele vai sempre fazer esse caminho para dentro, para que um dia você e eu, na mesma medida, possa fazer esse caminho para fora. Entrar como sacerdote para sair como representante do reino. Não há reino sem sacerdócio. Não há reino sem sacerdócio. Reino é representação do rei. Reino é representação do rei. Ele é o rei e ele também é o reino. Então, se a representação do reino é o rei, nós temos que estar com o rei. Nós temos que buscar esse caminho do rei. Nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos deixar o embaraço, nós precisamos deixar as coisas que estão nos prendendo à beira do lago, para que a gente possa avançar essas experiências mais profundas, para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos obedecer a sua voz, para que possamos colher o fruto dessa obediência, para que possamos espalhar esse fruto e edificar a sua casa, a fim de que Ele, ao fim desse negócio, seja glorificado. Gostaria que você ficasse de pé para descansar suas pernas. Fique de pé, por favor, para o sangue correr nas suas pernas de maneira mais... Eu vou pedir gostaria de pedir um irmão que orasse aqui. Samuel, gostaria de pedir um irmão que orasse junto conosco. Agradeço a paciência de vocês, perdoe a palavra estendida. Que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui de Patos de Minas e os demais irmãos que aqui estiveram conosco. Amém.